boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto agora. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais para você também acompanhar a gente. Hoje, quinta-feira, edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da CBDL, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos colocar os nossos convidados agora em campo para análise, para o debate dos nossos temas. Doutora Cristine Santini, desembargadora aposentada. Tudo bem, desembargadora? Bem-vinda mais uma vez ao Gente que Fala. Mauro, eu agradeço mais uma vez o convite, tenho o prazer de rever o Júlio, de conhecer os outros convidados e espero que a conversa seja bastante interessante. Tramita na Câmara dos Deputados a PEC proposta pelo deputado Paulo Teixeira, do PT aqui de São Paulo, que pretende alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público e que, se aprovada, pode tornar o MP o primeiro órgão a ter um corregedor externo, segundo o artigo publicado pelo procurador Roberto Liviano no site Poder 360. O objetivo é subjugar a independência funcional do Ministério Público num momento em que se vive por aqui um verdadeiro ciclo de esmagamento de todo um instrumental jurídico anticorrupção. Para o procurador Roberto Liviano, a PEC 5 de 2021 coloca o MP no corredor da morte e se constitui em uma das mais eloquentes manifestações em toda a história de nossa Carta da cabal negação do princípio constitucional da prevalência do interesse público. Muito bem, gente. Agora, pela manhã, vou destacar o seguinte: o Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, o CNPG, encaminhou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, solicitando que esse tema seja melhor debatido em audiência na próxima semana com o Ministério Público, e o CNPG sugere para essa audiência a data de 18 de outubro, agora, então, segunda-feira que vem. As entidades do Ministério Público também emitiram uma nota pública dizendo que seus signatários não têm como concordar com um texto que fragilize a independência e a autonomia institucionais, pressupostos absolutamente necessários ao exercício da missão constitucional do Ministério Público. Diz a nota pública ainda que o Ministério Público brasileiro, portanto, continuará mobilizado pela integral rejeição da PEC 5 e, para a consecução de tal propósito, conta com o imprescindível apoio da sociedade. Vamos lá, doutora Cristina. Mauro, na verdade, eu entendo que essa PEC mostra a grave crise que nós temos no Brasil hoje. Sem independência do Ministério Público, a sociedade não tem garantia, porque o Ministério Público existe exatamente para falar em nome da sociedade, para garantir direitos dos cidadãos. A partir do momento que existe uma interferência externa no Ministério Público, essa garantia deixa de existir. E nós temos que pensar que, muito mais do que a proteção do Ministério Público, a independência garante a sociedade. E o que mais me chama a atenção nessa matéria é de que essa mudança está sendo proposta sem se ouvir a sociedade civil. Ninguém pergunta o que a sociedade civil, o que o cidadão realmente pretende. Porque eu tenho certeza que, se perguntassem, a própria sociedade diria que não, que nós queremos manter um órgão independente para que ele, em nosso nome, possa proteger o cidadão. Eu vejo muito mais essa PEC como uma reação à excelente ação do Ministério Público, que tem, com muita independência, investigado crimes e chegado a pessoas poderosas. Há algum tempo atrás, o Ministério Público não chegava a essas pessoas poderosas. A partir do momento que começou a chegar, houve essa reação. Eu acho, na verdade, uma coisa normal de acontecer. Essa reação era esperada. Eu só realmente desejo de que, apesar de esperada a reação, ela seja combatida. E a ideia de se convocar uma audiência pública é fundamental para que a sociedade civil seja ouvida. Não se pode mudar
essa garantia da sociedade sem ouvi-la primeiramente. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o armamento da população no Brasil e minimizou a posição do arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Na terça-feira, quando o presidente visitou o Santuário Nacional para celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida, o religioso afirmou durante a celebração da missa que, para ser pátria amada, o Brasil não pode ser uma pátria armada. O presidente Bolsonaro disse que respeita a opinião do bispo, mas que a arma representa a liberdade e sem liberdade não há vida. Doutora Cristine? Mauro, eu acho que essa questão tem que ser analisada mais profundamente. O Brasil, infelizmente, já é uma pátria armada, mas ela é uma pátria armada pelos criminosos, na verdade. Nós temos criminosos com poderio de fogo, com armas de altíssima precisão que as próprias forças públicas não têm. Eu, particularmente, sou totalmente contra armamento, tá? Mas eu acho que nós devemos entender por que a população, em uma grande parte, infelizmente, apoia essa corrida armamentista. Apoia essa corrida armamentista porque o Estado está falhando de uma maneira enorme na segurança da população. O Brasil tem, por exemplo, a maior frota de carros blindados particulares do mundo. E isso tem um motivo. Ninguém compra um carro blindado porque quer. Um carro blindado, na verdade, você compra um carro bom e se estraga o carro todo com a blindagem. Então, essa blindagem é uma amostra do quanto a população se sente insegura. Então, quando se discute essa corrida armamentista, né, da população, eu acho que nós teríamos que ver muito mais a fundo do porquê da população estar se sentindo tão insegura e estar apoiando ideias que vão acabar piorando a situação, porque aí vai haver uma guerra entre dois grupos. Portanto, eu acho que tem que haver muito cuidado e se levar essa discussão num nível diferente do que está sendo levado atualmente. Agora, a CPI da pandemia, da Covid-19, que está se encaminhando para a reta final, já na próxima semana, e, como resultado, deve propor o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, do deputado e líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e de ao menos mais 3 dezenas de pessoas. De acordo com o relator da comissão, senador Renan Calheiros, ao menos 11 crimes deverão ser atribuídos ao presidente Bolsonaro, incluindo os crimes comuns, os crimes contra a saúde pública e os crimes contra a humanidade. Esse relatório deverá ser apresentado, portanto, no dia 19 e votado no dia 20. Bom, a partir daí, não é, doutora Cristine, a partir da votação, o documento deve ir para o caminho natural, né, para a PGR, e pode ser encaminhado até para o Tribunal Penal Internacional, que é aquela corte que julga pessoas por crimes contra a humanidade, e esse tribunal foi criado pelo Estatuto de Roma, do qual o Brasil é signatário, né? Qual que é a sua expectativa? Esse eu acho que é um dos assuntos mais polêmicos de hoje, né? A CPI da pandemia mostra exatamente a divisão do Brasil em polos. É o famoso nós contra eles. Nós temos no Brasil sempre uma tomada política dessas questões que não deveriam ser políticas. Por exemplo, muito se discute na Lava Jato se na época não houve um erro de se focar o combate da corrupção simplesmente no Partido dos Trabalhadores, no PT, esquecendo-se dos outros partidos. Na CPI da pandemia, a meu ver, acontece a mesma coisa. Foca-se a CPI da pandemia na atitude do presidente da República, que eu vou me abster de comentar, mas esquece-se das outras coisas que aconteceram no Brasil inteiro nos governos estaduais. Há governos estaduais que sabidamente fizeram um desvio de verbas extraordinário durante essa pandemia, e isso é esquecido. E existe um uso político muito grande desses combates a determinadas atitudes de determinadas figuras de governo.
O Brasil, hoje, nós temos casos registrados de Covid. Nós temos mais de 21 milhões de casos registrados de Covid. Nós somos o 4º país do mundo em vacinação. Nós só estamos atrás dos Estados Unidos, da China e da Índia, que são países produtores de vacina, em especial os Estados Unidos, que dominou completamente a produção da vacina através das fábricas da Janssen, da Pfizer. Então, eu acho que nós teríamos que ver isso com muita cautela e tentar, no Brasil, aí é uma opinião minha, fora do que vai acontecer, da consequência dessa CPI. Nós teríamos que, no Brasil, ver as coisas de uma maneira mais globalizada, sem paixão política, sem pensar em partido político e sem uso político de seja lá o que for que nós estejamos investigando. Eu não tenho exatamente uma posição formada a respeito do que vai acontecer ou vai deixar de acontecer, mas, infelizmente, eu acho que a imprensa brasileira está prestando um desserviço enorme à população quando noticia fatos de forma muito limitada. Se noticia uma coisa, mas não se noticia todo o resto. Então, é muito importante que a imprensa assuma um papel muito mais livre, muito mais imparcial, para noticiar fatos e não transformar ideias políticas em fatos. É importante essa sua observação sobre o que teria acontecido com a gestão da pandemia nos estados. Quando a CPI da pandemia foi criada e instalada, muito se falou a respeito, vamos investigar os estados também, o que não é a função do Senado. As assembleias legislativas teriam que fazer isso e os governadores têm lá suas maiorias, né? E uma CPI é um instrumento de minoria. Isso, então, inviabiliza toda uma situação que realmente é necessária, se não todos, na maioria dos estados brasileiros, esse tipo de investigação, não é verdade? Eu entendo que isso acontece por um uso político, inclusive dos estados na gestão dessa pandemia. No Brasil, houve uma guerra entre estados e governo federal, que, infelizmente, foi contrária à população. Pode-se ter ideias divergentes. Ideias divergentes fazem parte da democracia. Mas no Brasil, infelizmente, as 2 esferas de poder, eu diria até as 3, porque também tem os governos municipais, utilizam as suas ideias para combater o próximo. E eu acho que numa democracia, o mais importante é ouvir quem tem ideias divergentes às nossas. A denunciante do Facebook, Frances Haugen, compareceu nessa semana ao Congresso dos Estados Unidos, onde criticou duramente seu ex-empregador como uma das ameaças mais urgentes que o país enfrenta. Para ela, é preciso exigir transparência sobre o funcionamento da plataforma para melhor regulá-la. Haugen afirma que um ponto de partida crítico para uma regulamentação eficaz é a transparência, e o gigante da mídia social mantém seus algoritmos e operações em segredo, porque fazem escolhas destrutivas para seus usuários em prol do aumento dos lucros da empresa. Doutora Cristina, é possível regular o Facebook com essa falta de transparência fundamental? É fundamental a transparência para que isso ocorra? Eu acho que esse é o maior dilema da era digital. Nós temos 2 pontos. A era digital é fantástica em termos de comunicação. As pessoas têm um acesso à informação que antigamente não tinham. É só ver o que nós estamos fazendo aqui agora, chegando às casas das pessoas com uma facilidade enorme, que alguns anos atrás era absolutamente impossível de acontecer. Por outro lado, este risco da era digital é um risco constante. Quem detém informação, hoje, detém poder. E regular essas pessoas que detêm poder é muito difícil. Eu participei da comissão do CNJ, que regulava a aplicação da LGPD nos tribunais. E lá nós tivemos a oportunidade exatamente de discutir. É importante a proteção de dados? É importantíssima. A lei é importante? É importantíssima. Mas ela é suficiente? Não, ela não é. Não adianta haver lei se não houver mecanismos de controle. E controlar essas redes mundiais é uma função realmente que nós ainda vamos ter que discutir em nível transnacional, porque o Facebook não funciona só nos Estados Unidos, ele controla o mundo todo.
Eles têm acesso à informação que todos nós sabemos que eles têm, mas não sabemos a profundidade das informações que eles têm sobre nós. Então, esse controle, essa manipulação de dados pode acontecer? Pode. E só com maior transparência, e uma transparência em nível transnacional, é que vai fazer isso minimizar. Eu acho muito difícil de fazer desaparecer. Doutora Cristine, a Vera Lima é a nossa audiência de todos os dias pelo Facebook, e ela diz assim: por curiosidade, qual o seu parentesco com a família Santini, proprietária do jornal A Tribuna de Santos? Meu pai teve oportunidade de ter contato com eles há muitos anos, porque nós frequentávamos muito Santos. Eles têm origem na mesma cidade da Itália que nós, mas nenhum parentesco direto. Todos são lucchesi. Muito obrigado pela presença. Doutora Cristine, sua palavra final. Mais uma vez, eu agradeço o convite e digo que a sociedade brasileira, não só a brasileira, mas a sociedade mundial, ela tinha que largar um pouco as ideias pré-concebidas. Teria mais que ter em mente as ideias de Kant. Vamos chegar no âmago das coisas, sem esquecer que a experiência é necessária para conhecer essas coisas. Mas nós não podemos deixar que ideias pré-concebidas movam todas as nossas decisões. Isso eu acho muito importante no Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal tem que, obviamente, manter as suas próprias convicções, mas superá-las, para poder pensar que ele está lidando com toda uma sociedade de pessoas absolutamente diversas. Minha gente, obrigado pela audiência. Faltando 1 minuto para 1. Tchau, até amanhã.